Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Fala aí para o teu irmão, que bom que você está aqui com a gente hoje. Amém? Você que está online com a gente, seja muito bem-vindo também. Que bom que você está com a gente. Que a unção e a graça do Senhor, que essa atmosfera, esse ambiente de cura também possa entrar na tua casa. E eu quero falar só, compartilha, envia nos teus grupos aí de WhatsApp, que eu creio que será uma bênção essa manhã em nome de Jesus. E eu estou muito feliz, hoje também a Elaine e o Eduardo estão nos visitando, amém, sejam muito bem-vindos, glória a Deus. Olha como Itu é uma grande, conversando, a Fran conversando com a Elaine, as duas trocando uma ideia, daí o Eduardo falou, eu conheço eles, quem estava aqui domingo lembra que o Raul cantou aqui. O Eduardo é trompete, né, que você toca? Sax, você viu que eu manjo, né? Para mim é tudo a mesma coisa. O Eduardo toca sax e já nos abençoou quando a gente começou lá uns 3 anos, 4 anos atrás, lá na Unicenter, né? Então ele faz parte da nossa história. Estou feliz demais, Eduardo, você está aqui hoje. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Deixa eu perguntar, como que você se vê? Você já pensou isso ou não? Você já se viu hoje? Talvez você pensou na estética. Quem se olhou no espelho hoje? Você já penteou seu cabelo, escovou seu dente, arrumou sua barba, né? Mulherada passou o batom, colocou o brinco. Mas eu não estou falando a estética, como você se vê esteticamente. Eu estou falando aqui dentro. Será que eu e você temos nos enxergado como filhos amados? Ou será que nós estamos aqui hoje pensando, puxa, eu estou abandonado, eu estou triste, eu estou fora dos planos de Deus, eu não estou entendendo quem eu sou diante daquilo que Deus tem para a minha vida. E eu quero pregar hoje sobre graça. Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é sobre a nossa vida. E graça é dom imerecido de Deus. Não é pelo meu mérito, não é porque eu sou bom, não é porque eu trabalho muito, não. É porque um dia não fui eu que amei a Cristo, mas Ele me amou primeiro, Deus nos amou primeiro, Ele nos escolheu, e a palavra de Deus fala que quando nós éramos ainda uma massa informe, Ele nos amou e Ele sonhou, Ele preparou um dia a Maria das Graças para conhecer o Osmar. E os dois se conheceram, namoraram, se apaixonaram, casaram. E Deus escolheu para que através dessa união do amor nascesse o Alessandro. Foi assim também com a vida dos seus pais. Talvez você possa falar, não foi porque minha mãe engravidou antes da hora, meu pai me abandonou. Mas o que eu quero falar para você, você não é um acidente da natureza. Só um amém e 48 silêncios. Vou repetir, você não é um acidente da natureza. Você foi sonhado por Deus. Deus sonhou com você e falou, é meu filho, é amado, é desejado e eu quero comigo. Se nós somos filhos amados de Deus, significa que o Pai, Ele tem planos para nós. E às vezes a gente está sendo tão consumido pelos problemas. Quem tem problemas aqui? Eu tenho um pouquinho aí também, viu? Às vezes a gente cansa, não cansa? Às vezes nós desanimamos e nós começamos a nos enxergar não da maneira que o Senhor nos enxerga, porque Deus, Ele é Deus de futuro, amém? E Ele sempre nos olha lá no propósito dEle, Ele já sabe o que tem para mim. Só que eu e você muitas vezes estamos o quê? Olhando esse problema, olhando esse momento, olhando esse ambiente. Mas Deus tem mais para nós, você pode declarar isso? Deus tem mais para a minha vida, amém? Você não é esse momento, você não é essa tristeza, você não é a depressão, você é filho amado de Deus. Romanos capítulo 12 fala, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. O meu coração ultimamente ele anda muito triste, porque eu tenho visto pessoas que são amadas de Deus, eleitas de Deus, que estão esquecendo que tem um propósito. Sabia que tem um propósito de Deus para você? E o propósito não é acordar cedo, pagar a conta e ficar não, Deus tem um propósito. E olha o que Romanos fala, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Você percebe que a gente tem se igualado aos incrédulos?
Você percebe que a gente tem desanimado ministerialmente? Você percebe que a gente podia estar fazendo muito mais do que nós fazemos? Você percebe que a gente podia amar mais do que a gente ama? Você percebe que quando Paulo fala, analise o homem a si mesmo, Paulo está querendo dizer isso para nós. Não vivam como essas pessoas, você é diferente. Seja profeta na vida do teu irmão, fala, meu irmãozão, você é diferente. Para de querer ser igual aos outros. Nós somos diferentes. Malaquias vai falar no capítulo 3 que haverá a diferença daquele que serve com aquele que não serve. Se vai haver a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que se arrependem, daqueles que entendem o propósito, daqueles que entendem a soberania de Deus e se colocam na graça, por que eu não quero ser diferente, eu quero ser igual às pessoas do mundo? Por que eu estou pensando em abandonar o meu chamado? Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. Deus chamou você para adorá-lo. Deus chamou você para realizar a obra, o ID dele. E quando eu falo ID, não estou falando que Deus chamou você para ser pastor. Nem todos são pastores. Mas todos fomos chamados para entender que somos amados e fomos chamados para amar. E o amor de Deus, o amor do Pai nos cura. E eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida, te lembrar, porque ela já está na tua vida. Você e eu somos amados de Deus. Você e eu somos amados de Deus. Então não vamos viver como as pessoas desse mundo vivem. E o versículo continua dizendo que Deus transforme por meio de uma mudança na mente. Posso te convidar? Põe a mão na tua cabeça um pouquinho. Fala, Deus, muda a minha mente. O Senhor está nos chamando nessa manhã para ter uma mudança de mente. Se a gente voltar para o Velho Testamento, a Bíblia fala em Provérbios o quê? Assim como você se imagina no teu coração, é assim que você é. Qual que é o conselho que o mundo dá para a gente? Segue teu coração, Raquel. Segue teu coração, Gu. Não é o que o mundo fala? Segue o coração, mas Provérbios vai falar o quê? O coração do homem, ele é enganoso. Então não segue teu coração, siga o amor, se enxergue como amado de Deus, não viva como as pessoas têm vivido, deixe uma mudança completa entrar na tua mente. Assim, aleluia, vocês experimentarão a vontade de Deus. E olha a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus tem para mim e para você uma vontade. Quem é cheio de vontades aqui? Eu sou cheio de vontades. E Deus tem vontades ao meu respeito. Alessandro, a minha vontade e Alessandro, a minha vontade para você é perfeita. Quando fala perfeita, pega isso, não é que você não vai ter luta. No mundo tereis aflições. A gente vai ter dificuldades. Mas o amor do Pai está nos falando, olha, você já foi alcançado pela graça. Para de se sentir. E Jesus foi até Jerusalém. Ali existia um tanque que tinham 5 entradas. Quantas entradas? Que fica perto do portão das ovelhas, que em hebraico esse tanque se chama Betesda. Perto dessas entradas estavam deitados alguns tipos de pessoas. E a Bíblia vai falar, tinha gente doente. Tem doente aqui na igreja ou não? Cegos. Tem cego aqui ou não? Acho que não, claro que tem. Espiritualmente a gente é cego pra caramba. Isso, é isso aí. Vê, mas não enxerga nada. Talvez você enxergue bem. Cadê a galera de óculos aqui? Né? Tirou o óculos, não enxerga nada. Mas não é essa cegueira que eu estou falando. É se enxergar. Qual que é o tema da palavra? Como que você se enxerga? Talvez a gente esteja cego ao nosso respeito. A gente se coloca lá embaixo. E Jesus está falando, filhão, não é, o teu lugar não é aí, se levanta. A gente está cego reclamando e murmurando, e o Senhor está falando, começa a me adorar, acorda. Esse lugar tinha doente, esse lugar, até me perdi aqui, tinha cego, tinha aleijado e tinha paralítico. Pega o cego, pega o aleijado e pega o paralítico nesse contexto, vamos trazer para o contexto espiritual, para internamente. Graças a Deus hoje no nosso meio
Todos somos perfeitos, temos movimentos, mexemos os dedos, mexemos as pernas, podemos caminhar. E todos nós aqui somos ingratos, porque talvez nenhum de nós aqui hoje tenha orado, olhado para o seu próprio corpo e falado: eu me vejo perfeito, Deus cuida de mim. Vamos trazer isso para o contexto. Tem pessoas aleijadas espiritualmente, e aleijado espiritualmente, onde eu quero chegar, é aquele que tem dificuldades. Eu e a Fran fomos almoçar essa semana, e entrou uma moça muito nova de cadeira de rodas. E na hora que ela entrou, eu estava almoçando, eu falei assim: Senhor, obrigado pela perfeição. Eu não sei o que essa moça sofre. E enquanto eu estava almoçando, eu estava pensando, eu falei: quantas não são as limitações dela? De coisas simples, como ir ao banheiro, tomar um banho, poder caminhar. E às vezes a gente está parando por causa de problemas, a gente está estacionado. Ei, dá uma cutucadinha no seu irmão e fala: acorda, meu irmão, se enxerga em Cristo. Amém? Você está entendendo ou não? Se enxerga em Cristo. Versículo 4. Naquele lugar ali, todo mundo estava fazendo o quê? Esperando a movimentação da água. Porque toda vez que vinha um anjo, o Senhor descia, agitava a água, e o primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Vamos lembrar o contexto? Cegos, aleijados, coxos e doentes. Todo mundo ali queria só uma coisa: o milagre e a cura. Todo mundo ali queria apenas o quê? A si próprio, curar a si próprio, e ninguém estava ligando para o outro. Qual que é o nosso contexto nos dias de hoje? É o meu problema, é a minha vida, são as minhas dificuldades. Eu não estou ligando muito para o outro. Mas espera aí, vamos voltar para Jesus. João no capítulo 3 fala que Deus pega o único filho dele e entrega para morrer na cruz por mim e por você. O amor do Senhor é tão grande que Ele pegou o único filho dele, amém, igreja? Para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos, restaurados e viéssemos viver aqui na terra. O propósito dele, a gente está parando, pensando no nosso boleto, entristecido por coisas passageiras. Eu não vou ficar aqui de perfeitão, eu estou pregando aqui para vocês, esse chão está gritando no meu olho. E como está me entristecendo e me irritando esse chão. Você vai falar: por quê, pastor? A gente acabou de gastar 2 pau e pouquinho para pintar a igreja inteira. Choveu, manchou tudo. E eu estou focando, eu estou tentando, mas está gritando no meu olho. Só que isso é passageiro. Daqui a pouco ou pinta, ou Deus tira a gente daqui e leva para outro lugar. Mas isso é passageiro. É passageiro. Fala para o teu irmão: a luta que você está passando é passageira. É passageira. Então, se é passageiro, eu preciso olhar além desse chão que está me irritando. E eu estou sendo sincero, eu estou irritado com isso, e muito irritado. Não vou bancar o super, não, nada rouba a minha paz, aleluia, eu vou até levitar. Então, não, eu sou homem, me irrito, fico bravo, desconto na minha mulher, bato, está gravando, brincadeira, não bato não. É o contrário, eu que apanho. No meio de todos esses homens doentes aqui, havia um homem que ele era doente há 38 anos. Fala aí, 38 anos. Você concorda que 38 anos é tempo pra caramba, né? Ser doente 38 anos é o tempo suficiente de você abandonar, de você desistir. E a Bíblia fala, presta atenção, ó, olha que legal o versículo 6. Deixa eu ler o 5 de novo. Entre eles havia um homem que era doente há 38 anos. O versículo 6 da minha versão fala assim, ó: e Jesus viu aquele homem deitado. Quando a Bíblia fala que Jesus viu, vamos falar dos dias, nós vivemos dias pós ressurreição de Cristo. O Espírito Santo está aqui. Só que você concorda que o Pai, o Filho e o Espírito são pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo são 3 pessoas em um, que formam a Trindade? Assim como Jesus, carne e osso, viu aquele homem doente, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, ele está olhando e ele está me vendo, e ele conhece aqui o íntimo do meu coração, e ele
está vendo que eu estou me enxergando de uma maneira meio estranha. O Espírito Santo está comigo, irmão. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, está olhando para o teu coração e tem visto que você não tem se enxergado quem você é em Cristo. Você não é o problema, você não é o abandonado, você não é o doente. Há 38 anos, Jesus está olhando através do Espírito Santo de Deus para nós. E Jesus viu aquele homem deitado, e olha a minha versão que lindo. Sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, Jesus viu e sabia. Fala assim, viu e sabia. Jesus viu e sabia. Jesus, através do Espírito, Ele está vendo a minha vida. E Ele sabe tudo o que está acontecendo comigo. E Jesus chega para aquele homem e faz a pergunta muito simples: você quer ser curado? É o tipo da resposta simples de responder. Qual que é a resposta? Ou sim ou não. Não tem que dar explicação. Quer ser curado? Sim ou não. Para mim é bom ser doente, eu gosto de vir aqui. Como chama a pessoa que gosta de ser doente? É hipocondríaca. Isso, eu sou hipocondríaco, Jesus. Eu quero ter todas as doenças, né? Jesus fez uma pergunta: você quer ser curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. O Espírito Santo tem feito perguntas para nós. Presta atenção, olha aqui para mim. Jesus tem feito perguntas para nós que nós estamos respondendo errado. Jesus está falando: você quer viver? E eu estou dando explicações. Jesus não perguntou para ele, viu, você quer que eu arrume alguém para te carregar e colocar lá? E lembrando do contexto, o contexto era o quê? Uma multidão de enfermos, aleijados e cegos. Ninguém ia pegar ele para levar até aquele tanque. E ele, em vez de se enxergar em quem estava perguntando, ele estava olhando o ambiente dele. Está comigo, irmão? Para de olhar o ambiente que você está e começa a olhar para quem está dentro de você. Para de olhar, Alessandro, para esse chão horrível e camuflado, e começa a olhar para quem está dentro de você. Para de olhar para os problemas que você tem passado e começa a olhar para dentro de você, porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo a graça me alcançou, o Espírito Santo está em mim. E se eu sou cheio do Espírito, pega isso. Se eu sou cheio do Espírito, o Espírito fala comigo. Se você é cheio do Espírito, o Espírito fala com você. Agora, se o Espírito fala, a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã: você tem ouvido o que o Espírito tem perguntado e respondido de maneira clara? Ou eu e você estamos dando desculpa? Viu, vai lá e faz: ah, mas fulano de tal é chato. Bem-vindo ao mundo real. Viu, vai lá e se levanta, viu, mas eu não tenho dinheiro. Jesus não está perguntando se você tem dinheiro, está falando: vai lá e faz. Vai lá, para de ficar tropeçando, errando no mesmo pecado e vai ser curado. Sou eu que estou te enviando. Sou eu que te escolhi. Fui eu que falei para você o que? Seja renovado na mente. Porque se eu e você formos renovados na mente, nós viveremos uma experiência boa, uma experiência agradável e uma experiência perfeita no Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha trazer uma metamorfose, uma mudança de vida sobre nós. Senhor, que nós não venhamos ser mais as mesmas pessoas dando desculpas. Nos livra, nos dá ajuda, Senhor, a nos livrar dessas desculpas. Porque nós desejamos, Pai, Senhor, dar respostas pontuais. E Malaquias falou o que nós falamos? Haverá diferença do que serve e do que não serve. É resposta pontual. Quer ser curado? Eu quero.
Jesus sabia, e Jesus perguntou, e ele respondeu: eu não tenho ninguém para me pôr lá. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra na minha frente. Jesus, ele ignorou a resposta daquele homem. Quer ouvir uma boa notícia? Talvez seja atenção, e se Deus falar com você, dá um glória aí. Mas só se Deus falar com você. Se Jesus viu a maneira que aquele cara estava, e Jesus sabia como ele estava, e perguntou, e mesmo assim ele respondeu errado, a graça de Deus foi sobre a vida daquele homem. O que aquele homem ele viveu uma cura imediata, e Jesus, ele está vendo você, ele sabe do que você está passando. Então para de dar desculpa e começa a se olhar na graça. A graça já está sobre nós, e no tempo determinado, segundo a vontade de Deus, eu e você vamos viver aquilo que já está determinado para nós. E Jesus ignora aquilo que o homem respondeu e falou o quê? Você não entendeu nada, você não está se vendo, faz assim, viu, levanta aí, vai. E automaticamente aquele cara levantou. Depois de se levantar, ele falou: agora que você está de pé, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Para mim fechar essa palavra, o que eu quero que você entenda? Quantos anos ele estava enfermo? 38 anos. Pensa comigo, uma pessoa com 38 anos, sem movimentação na perna. Eu imagino que a perna dele devia ser atrofiada, umas perninhas fracas, torta, que não tinha força mais. Eu imagino isso, porque um membro do corpo que não se movimenta, ele trava. A Bíblia não fala, mas eu imagino que se eram 38 anos sem mexer a perna, imagino que ele tinha a perna atrofiada. E na hora que o Senhor pega e fala, esse homem não entendeu nada, ele está se vendo paralítico, mas eu vejo ele curado. Então, filhão, levanta. Eu imagino na hora de que aquela palavra é liberada, a palavra entra no corpo dele, no nervo dele, e reaviva, traz força. E eu quero falar para você nessa noite, que essa palavra venha te reavivar, te reanimar, te dar força e te colocar em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, mas eu sou atrofiado. Não, você está se vendo atrofiado, mas Jesus te vê curado. E eu comecei a palavra falando para você quantas eram as entradas. Vamos ver quem está prestando atenção. 5, glória a Deus. 5 entradas. A Bíblia não fala, eu viajando no contexto, tá? Eu imagino que tenha sido assim. Aquele homem viu a perna dele sendo fortificada. Vamos viajar um pouquinho ainda mais? Vamos olhar lá para Ezequiel, que o Senhor leva ele para uma visão, e nessa visão o Senhor fala: vai profetizando sobre os ossos. E os ossos foram se juntando, e os músculos foram se juntando, e os nervos e tudo, aquele exército aquele vale de ossos secos se torna num exército. Eu fico imaginando a palavra de Jesus sendo liberada, e aquele sonho de Ezequiel acontecendo na perna dele. Quantas entradas eram depois? 5. Fica imaginando comigo, vamos viajar junto. Aquele homem, Jesus falou: levanta, pega a tua cama e vai embora. Eu fico imaginando ele levantando, pegando a caminha dele, e indo de entrada em entrada ali no tanque de Betesda, falando: gente, foram 38 anos maravilhosos, reclamando da vida, murmurando, falando dos nossos problemas, mas galera, partiu. A graça do Senhor me alcançou. A graça do Senhor me alcançou. Esse homem era casado, sim ou não? Não tenho a mínima ideia. Se eu soubesse, você me chama no zap depois e fala, que eu não sei. Mas vamos dizer que esse homem era casado. Vamos dizer que esse homem, ele tinha filhos. Imagine depois ele passar das 5 entradas do tanque ali e falar tchau, e todo mundo vê e falar: meu Deus, mas não foi você que pulou lá no tanque, lá na hora que o anjo desce? Ele falou: é porque eu tive um encontro com Jesus, eu me via paralítico, mas a graça me alcançou.
Fique imaginando agora comigo esse homem chegando com a caminha na mão, chegando em casa, a mulher dele lá, né, desacorçoada da vida, porque ela mesmo que tinha que trabalhar. Aí eu estou viajando, tá? Ela que sustentava a casa, ela que fazia tudo, ela que se irritava, esse marido que não tem jeito, né? Em vez de fazer alguma coisa, fica lá. De repente ele chega, querida, cheguei. Quem entendeu a referência? Era o Dino, né? Cheguei. E ela, meu Deus, vamos viajar mais. Digamos que aquela mulher não cria em Deus e ela viu a graça de Deus na vida daquele homem. Uma pessoa a mais, por causa daquilo que foi mudado nele, foi tocada. Vamos imaginar agora esse homem andando pela sociedade. Todo mundo da região sabia que ele era um homem doente. E de repente falava, viu, você não era aquele, era eu, mas a graça me alcançou. Vamos trazer essa palavra para nós agora. Como que você está se vendo? Quando a gente começar a se ver com os olhos que Cristo nos enxerga, quando a gente começar a se olhar com o olho que Deus nos olha, nos colocarmos no centro da vontade de Deus, a gente vai ser curados das nossas deformações e medo, e a gente não vai precisar sair falando para ninguém, olha, Jesus te ama, olha, não, as pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, tem alguma coisa diferente em você. Meu Deus, você não era aquele. Era eu sim, mas a graça de Deus me alcançou. E você vai começar a ver milagres acontecendo na tua vida. Você vai ver pessoas começarem sendo alcançadas. E Paulo fala o quê? Analise o homem a si mesmo. Pastores pegam essa palavra só para o dia da ceia. Pastores pegam essa palavra para fazer um julgamento. Olha, se você está em pecado, você não pode tomar ceia. Quem já ouviu uma história assim? Acho que todos nós, acredito. Só que, querido, pastor é melhor que ovelha? Pelo contrário. A Bíblia fala o quê? A quem muito é dado, muito é requerido. No céu não vai ter hierarquia não. Ó, aqui é o setor dos pastores. Queria chegar no setor dos apóstolos, mas eu só sou pastor. Não vai dar certo. Querido, vai chegar um dia que a gente é uma coisa só, nós somos corpo. E eu como pastor, eu não tenho direito de falar se você pode ou não pode tomar ceia. Porque Paulo não fala, pastores, sejam juízes das ovelhas que Deus confiou a você. Mas a Bíblia fala, analise o homem a si mesmo. Então fecha aí o teu olho, igreja. Analise a tua vida, como que você está se vendo. A gente olha esse texto e vê que esse homem, ele se olhava, ele aceitava situações na vida dele que Jesus não tinha aquilo para ele. Ele já tinha se entregado, eu sou isso, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e esse a minha vida é essa. E talvez você chegou aqui hoje, olha, eu sou depressivo, minha vida é assim. Eu estou preso a esse pecado e eu já tentei, não consegui, então é assim. Ei, eu quero falar para você, você não é assim se Deus não escolheu que você fosse assim. Eu quero falar com você, igreja, presencial e online. Se veja com os olhos de Cristo. Jesus viu aquele homem e Jesus sabia da necessidade daquele homem. E Jesus falou ao coração dele, seja curado, levanta, anda, pega essa cama e vai para a tua casa. Jesus, eu creio que está falando ao nosso coração hoje, igreja, experimente. São dias de nós mudarmos a nossa postura, o nosso comportamento, a maneira de nós nos enxergarmos, a maneira de nós entendermos quem somos em Cristo. Não estou falando para você entrar no mundo de fantasias, não. Essa luta, a Bíblia fala sobre lutas, e fala que lutas são leves e momentâneas. O nosso Deus, Ele nos ama tanto, a graça dEle é tão fenomenal sobre nós, que a palavra fala que o Senhor jamais coloca um jugo mais pesado do que nós venhamos aguentar. O que é jugo? É aquela ferramenta de madeira que é colocada no boi, para que o boi puxe a carroça. Deus não permite que um jugo, um peso seja maior. Então, se nós estamos passando, é porque em Deus nós podemos passar e vencer. Mas isso é uma verdade se nós nos enxergarmos em Deus.
Eu e você precisamos nos enxergar em Deus. Eu e você precisamos entender que não podemos mais viver como vivem as pessoas desse mundo, mas precisamos deixar Deus transformar completamente a nossa mente, para que a gente experimente a vontade do Pai para nós, que é boa, agradável e perfeita. Então analise a si mesmo, querido.